Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo de 3 salmos, né? Salmo dos 148 a 150. Encerramos hoje o livro de Salmos e amanhã continuamos um prospecto de leitura bíblica. Eu vou colocar o prospecto aí. Se você não tem, nós estamos lendo desde o dia 1º de janeiro e no dia 31 de dezembro, se Deus permitir, terminaremos a leitura e o comentário de toda a Bíblia, né? Você é convidado a perseverar. Um vencedor, ele era para ser um perdedor, mas ele não desistiu. Não desista, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, o Salmo 148, um salmo de louvor ao nosso Deus, e ele diz que todas as hostes celestes louvem ao Senhor, porque Deus fixou os tempos determinados para todas as coisas. Nós temos que entender que nós estamos numa linha de tempo, e essa linha de tempo, ela não é a linha de tempo de Deus, porque Deus, ele caminha no tempo. Deus olhou para Abraão e viu a descendência dele 400 anos. A Bíblia diz, nós já fizemos estudo do Salmo 139, que mesmo antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ha-aretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não criou a terra, por isso que diz as hostes celestes o louvem. Ele criou a terra depois de criar os céus. E se você não sabe quantos céus são, 2 Coríntios 12, 2 diz, o apóstolo Paulo foi até o 3º céu e viu o paraíso. Então, antes de existir terra, já existia anjos, já existia o Éden. Você leia Ezequiel 28. Satanás era um querubim, um guardião, a palavra querub, guardião no hebraico, dos anjos, e ali aconteceu o primeiro pecado, não na terra, mas acontece na região celestial. Leia Ezequiel 28, leia Isaías 14, fala sobre a queda de Satanás. Diz que ele era um querubim ungido, mas agora o Salmo 148 diz que todas as hostes celestes o louvem. É interessante quando a gente vê Apocalipse capítulo 7, verso 11, você vai ver você lá. Apocalipse 7:11 mostra milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação, com palmas na mão, entoando ao Cordeiro um novo cântico. Nós faremos parte desse coral. Então, o Salmo 148 a 150 já é um treinamento para você preparar. A palavra aleluia é uma palavra que não tem plural. Então, você não deve falar aleluias. Por quê? A palavra aleluia vem do hebraico halel, Lu Yavé, louvai a Deus. Se você falar aleluias, você está falando louvai a deuses. E Deus é um só. Então é uma palavra singular, aleluia. E o Salmo 148, 149, 150, ele diz louvai a Deus. Aleluia. Então é bom a gente saber, né? No Salmo 149, fala que tem uma espada de 2 gumes. Essa espada de 2 gumes, se você não sabe, leia Hebreus 4:12. Ela é a palavra de Deus. As nações, as pessoas serão julgadas pela palavra. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 17, que quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. Porque não crê no unigênito Filho de Deus, e a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Leia o Salmo 2, do 7 em diante. Fala, beijai o filho para que não se irrite a ira. Em breve se inflamará a ira. E em Apocalipse 19, diz que ele volta montado num cavalo branco e da sua boca sai uma espada. Essa espada é a palavra. As pessoas serão julgadas pela palavra. A Bíblia nos mostra 2 julgamentos. O julgamento do tribunal de Cristo e o tribunal do trono branco. O tribunal de Cristo está em 2 Coríntios 5:10. É o tribunal que eu e você iremos comparecer para o nosso galardão. E o tribunal do trono branco está em Apocalipse capítulo 20, verso 12. É o tribunal para condenação. Então, nós temos que fazer uma escolha hoje em vida. E a melhor escolha é louve ao Senhor. Agradecer a Deus, louvar a Deus quando está tudo bem, qualquer um faz. Mas você é um cristão.
Você sabe que o seu reino não é desse mundo. Quando nós damos glória a Deus, nós estamos falando que Deus está no controle, que a glória, a honra, a majestade do alimento, da roupa, de tudo que passamos, do ar que respiramos, vem dele. Então dê glória a Deus. O Salmo 150, se você ler ele de trás para frente ou de frente para trás, ele não vai perder o sentido. É o mesmo sentido. E ele termina: todo ser que respira, louve ao Senhor. Olha como que o livro de Salmos termina: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então nessa manhã, cante um hino ao nosso Deus, cante um louvor de adoração, engrandeça o nome dele. A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Ele não ensinou você a chegar diante dele pedindo, mas exaltando o nome dele. Existe um Criador e ele te ama. E ele determinou uma eternidade com ele, se você quiser. Se você quiser hoje, você pode ser filho de Deus. Entramos num caminho estreito e apertado. Entramos num caminho de cruz e de renúncia. Mas é o caminho de salvação, é o caminho da eternidade. Então não troque Jesus pelos prazeres momentâneos dessa vida. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E haverá um dia em que esses poderosos desse mundo, os ímpios desse mundo, os malignos desse mundo, os que se banqueteiam na desgraça dos outros, eles terão que comparecer diante do juiz de toda a terra. Medite nesses 3 salmos. Diz que as hostes celestes vão ter que louvar o céu, a terra, as montanhas, tudo, toda a criação vai ter que louvar o Senhor. Os nossos dias passam muito rápidos. Hoje o ontem não volta, o anteontem também não. Você não deve viver pelo seu passado. O passado passou. O que você tem é o dia de hoje. O futuro não te pertence. Mas escolha hoje ser uma bênção na mão do Senhor. E siga para o alvo a eterna vocação de Deus em Cristo Jesus. Muitos hoje estão seguindo doutrinas de demônios. Em Mateus capítulo 7, é uma leitura obrigatória para você. Você vai ler do 13 em diante, lá no 22, ele fala que esses falsos profetas profetizam em nome dele, curam em nome dele, expulsam demônio em nome dele, mas ele não conhece esses homens. Esses homens perderam o espírito. Esses homens tiveram a lâmpada apagada e hoje são 7 vezes piores. Muitos desses homens um dia foram cheios do Espírito, profetizaram, pregaram. É interessante, quando a gente fez o estudo do Salmo 51, se você não leu, leia. Porque Davi implorou para Deus não tirar dele o Espírito. Implorou. E justificou, e deu um motivo para Deus não tirar. Falou: se o Senhor não fizer isso comigo, não tirar o Espírito de mim, eu vou ensinar os pecadores a não praticar o mesmo pecado que eu pratiquei. Não viva na prática do pecado. Salmos são orações. Salmos, para mim, tinham que ser leituras obrigatórias todos os dias. Louve ao Senhor, busque o Senhor. Aleluia, aleluia. Louvai ao Yahvé. Louvai ao Senhor de toda a terra. Beijai o Filho. Leia o Salmo 2, para que não se irrite, porque em breve se lhe inflamará a ira. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado. Leia o Salmo 150 de trás para frente e você vai ver que coisa maravilhosa. É a mesma, funciona do mesmo jeito de você ler do primeiro para o último ou do último para o primeiro. Então todo ser que respira, termina o nosso livro de Salmos hoje. Louve ao Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.